Alô, amigos dos canais Fox Sports, estamos com imagens de Michigan para acompanhar a 13ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. Kyle Busch, ele mesmo, Buschinho, largando na primeira posição, é o pole position do lado esquerdo do seu vídeo. Ao lado dele, do lado direito, Chase Elliott, segundo no grid atrás dos dois, Ty Dillon e Kyle Larson. O líder na tabela é o número 7, Regan Smith, para largar na 8ª posição. E, portanto, o grid de largada, começo de prova, o Elliott Sadler vai largar em 12º, ele que é o segundo na tabela. Está aí o detalhe do Chase Elliott se preparando para esse início de prova. Vocês vão acompanhar esta etapa da NASCAR Nationwide Series aqui nos canais Fox Sports, comigo, Sérgio Lago, e com o Thiago Alves. Sérgio, lá para você, amigo dos canais Fox Sports. Expectativa de uma boa prova aqui em Michigan, um circuito rapidíssimo, talvez hoje a pista mais veloz da NASCAR aqui, uma pista mais empolgante aqui, os carros andando velocidades extremas, muito próximos. Uma boa briga aqui se aproxima entre os primeiros colocados. Será que alguém consegue desbancar Kyle Busch? Ele que tem apenas uma vitória pela Nationwide Series, já venceu uma vez pela Sprint Cup, tem uma pela Nationwide Series nessa pista. Aí a gente vê o detalhe, são 9 provas em Michigan, 2 bandeiras amarelas em média naquele período, né? Uma prova que a expectativa é que temos poucas bandeiras amarelas, uma pista bastante importante para nós brasileiros. Foi a primeira vitória em um oval de um brasileiro, Nelsinho Piquet, venceu uma de suas 2 vitórias na Camping World Truck Series, a primeira delas em Michigan, a outra foi em Las Vegas. Portanto, boas lembranças de Michigan. Thiago Alves, não temos nenhum brasileiro, infelizmente. Tudo pronto para o início de prova. O pole position, Kyle Busch do lado esquerdo do seu vídeo, Chase Elliott do lado direito, bandeira verde. Split 3 wide top, 3 wide top. Batalha pela primeira posição, a gente vê aí 3 lado a lado batalhando. Kyle Busch do lado esquerdo do seu vídeo, vai tentando avançar. Still 3 wide top. E olha só, Austin Dillon, Ty Dillon, perdão, número 3, leva vantagem. Austin Dillon era até o ano passado neste número 3. E quem vai aparecendo ali é o Paul Menard, que largou na 5ª posição, Thiago. Grande largada realmente do Paul Menard ali. Brian Scott ficou um pouco, acho que com problemas, o carro do número 2. Exatamente, o número 2 perdeu várias posições, ele que largou na 6ª posição. Mas realmente uma grande largada do Paul Menard. Da onde será que surgiu o Paul Menard da 3ª fila? Mas é uma característica, Sérgio, a gente pode ver que os carros realmente embolaram ali, vieram ganhando várias linhas, e é uma das dificuldades de Michigan, exatamente essa. O piloto, se tira um pouquinho mais o pé ali numa curva, ele perde várias posições, porque os pilotos vieram embalo. Olha só, Sam Horn Jr. trazendo a primeira bandeira amarela da prova. Sam Horn aparentemente saindo sozinho ali, vai ficando para trás. Ele que está correndo com o número 20, havia largado na 13ª posição. O carro deu uma traseirada ali, pelo menos o que aparentemente aconteceu com o Sam Hornish, ele voltando ali, fazendo algumas participações pontuais da equipe de Joe Gibbs nessa temporada e fazendo ali já passando apuros. Ele viu que deu uma rodada e os outros carros passando muito próximos à traseira do carro número 20. No momento está aparecendo na 39ª posição, vai entrando os pits, vai trocar os pneus. Mesmo que não fure um dos pneus, numa fritada dessas, né? O piloto tem que trocar os pneus, reparem só. O Sam Horn, Thiago, que tem feito algumas provas desta temporada e fez boas provas, andando, basicamente obtendo bons resultados, né? No bom ritmo, né? Ritmo competitivo, tem um carro bom, a Joe Gibbs, e olha ali como ele segura. É até interessante ver isso, Sérgio, que o quanto ele continua acelerando também, porque nessa situação, quando você perde a traseira do carro, até o spotter fica falando com ele na comunicação, a recomendação é essa, você frear e acelerar. A comunicação é essa, ele segura o freio, depois ele pede para segurar o freio quando o carro já escapa completamente. A gente vê o on-board do Sam Horn Jr., primeira bandeira amarela
Portanto, Thiago, uma prova em que estatisticamente temos poucas bandeiras amarelas, mas já começando com uma, não quer dizer necessariamente muita coisa, né? Em geral, temos bandeiras amarelas, acontece, temos no início da prova e no final, e olha só o Dylan Kwasniewski ali, o toque com o Brian Scott. O Dylan Kwasniewski, que havia começado na 7ª posição, o Brian Scott em 6º, os dois estavam batalhando por posições e, felizmente, para os dois, não deu nada errado ali para ele. Pensei que era algum problema com o carro do Scott, mas não. Mas é aquilo que eu comentei, como os outros carros vêm muito mais embalados, vêm muito mais chutados, o Scott acabou perdendo demais o rendimento, acabou sendo ultrapassado por diversos carros, numa situação complicada, e aí o Darth Vader da Nationwide Series, o Kyle Busch. O Sam Hornish, inclusive, Thiago, só estava confirmando aqui, o Sam Hornish ganhou a prova de Iowa. Portanto, tem uma vitória este ano. O Sam Hornish, o Kyle Busch, né, que você mencionou, tem uma vitória neste oval de Michigan pela Nationwide Series, né? E uma pela Sprint. Exatamente. Esse ano o Kyle Busch já venceu 3 vezes já na Nationwide Series. Só? Ele venceu, só. Em Phoenix, venceu em Phoenix. Depois venceu em Bristol, aí uma tremenda seca para o Kyle Busch, só veio a vencer novamente na etapa anterior a esta, na etapa de Dover. Ele não venceu no Texas, que foi o Chase Elliott, né? Depois o Chase Elliott venceu também em Darlington, Kevin Harvick venceu em Richmond, Elliott Sadler em Talladega, em Iowa, já falei, o Sam Hornish, e o Kyle Larson conseguindo a 2ª vitória na carreira dele na Nationwide Series em Charlotte. É impressionante, o Kyle Busch em crise, vamos assim dizer, com o carro 54, ele que está aí na tela do Fox Sports, mas é um piloto sempre perigoso aqui, mas não é um dos donos aqui. Podemos dizer que o dono, pelo menos, dessa pista em pilotos em atividade aqui é o Dale Earnhardt Jr., já venceu 2 vezes pela Nationwide Series e 2 vezes pela Sprint Cup, inclusive uma vitória no ano passado. Foi ano passado que ele venceu, que acabou aquele jejum de 4 anos sem vitórias, né? Ou foi em 2012? Não, foi 2012. Foi 2012. Ele havia vencido em 2008, depois exatamente, venceu em 2012. Exatamente. Ano passado o Dale Jr. não venceu. Não venceu. Ele não venceu no ano passado, este ano já tem 2 vitórias. Isto na Sprint Cup, né? Desde 2006 que ele não tinha 2 vitórias, mais de 2 vitórias numa temporada. O Dale Jr. que está no número 88. Largou na 11ª posição. Por isso estamos falando do Dale Jr., que normalmente a gente não vê o Dale Jr. muito na Nationwide Series, né? São poucas provas. Muita gente até se esquece que ele já foi bicampeão da categoria no começo da carreira dele, mas ele normalmente participa de uma prova aqui, outra ali. As pessoas deveriam começar a esquecer um pouco do Dale Jr. em si. Mas esse ano já participou com o número... porque ele já participou este ano com o número 5. Mas nesta prova ele está participando com o número 88, que também é outro número que é da equipe, né? Que é o número que ele usa na Sprint Cup. Ele está usando o mesmo número agora na Nationwide Series. Ele que é o dono da equipe, ele que tem o carro número... o carro número 7 do Regan Smith e o carro número 9 do Chase Elliott. Você acompanha aqui nos canais Fox Sports a 13ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series, oval de Michigan. Um oval, Thiago, de 2 milhas, 3.200 metros, 2 ovais. Na temporada tem 2 milhas. Este e o oval de Fontana. Que são praticamente irmãos gêmeos, né? São praticamente uma cópia do autódromo de Fontana, do de Michigan, que é o mais tradicional. Exato. Tudo pronto para a relargada. Primeira fila diferente no início da prova. E o Paul Menard pula na frente. Austin Dillon no número 3. Ty Dillon, perdão, número 3. Ficando para trás. E no 22 temos o Joey Logano, que já aparece ali lutando pela 2ª posição. Joey Logano que começou em 9º, já aparecendo ali na batalha pela 3ª posição. Belíssimo início de prova do Joey Logano. Pilotos fortes, interessante que a pista de Michigan propicia exatamente isso, um duelo de pilotos velozes. Aquilo que eu comentei, se você tirar o pé um pouquinho extra ali, um pouquinho mais tirar o pé, vem um pelotão e te leva embora. Uma pista que a velocidade está incrível, né? Nos treinos da Sprint Cup, realizados antes desta prova, as velocidades chegaram médias, chegaram a 202, alguma coisa milhas por hora, que são o quê? 322 mais ou menos km por hora. Chega a 325, eu acho, na média. 325 km por hora, em média, um pouquinho mais, os carros andando da Sprint Cup da categoria principal.
Aí a gente vê o Kyle Busch já na frente do Ty Dillon, indo número 42, sendo pilotado pelo Kyle Larson. Kyle Larson trabalhando para adquirir experiência na Nationwide Series. Ele que disputou a temporada completa no ano passado, foi o novato do ano. Este ano está disputando a categoria principal, mas como tem pouca experiência no geral, ele está participando do número maior possível de provas da Nationwide Series, todas que ele pode, né? A não ser quando acontece um conflito realmente muito grande, como em Iowa, por exemplo, né? Que foi realizada a prova de Iowa num domingo após a prova de Charlotte. Que eram distantes. Eram distantes e tal, então realmente complica um pouco. Olha o Joey Logano aí. Joey Logano batalhando pela primeira posição, tentando tirar do Paul Menard. Kyle Busch é o terceiro. Aparecendo ali na 7ª posição, o Chase Elliott. Chase Elliott fazendo uma bela temporada. Olha, balançou o Joey Logano. Paul Menard perde o traçado ali. Ty Dillon assume a primeira posição, Kyle Larson é o segundo. E aparece em seguida um piloto que está fazendo uma bela temporada, Thiago, o Chris Buescher, largou em 10º e aparecendo em terceiro agora, depois desse contato aí, deste problema envolvendo o Logano e o Paul Menard. E o Logano, que brigava pela liderança, né, como você bem destacou, largou na 9ª posição, agora cai ali um pouquinho, uma alternância muito boa aqui, uma prova bem interessante nesse comecinho, só 10 voltas. 125 voltas programadas, esse é o visual do Chase Elliott. Tentando ultrapassar o Kyle Busch, vai avançando o Chase Elliott, a batalha pela 4ª posição. Levou a melhor o Chase Elliott e olha o Paul Menard agora, tendo que fazer um trabalho de recuperação, mas parece muito rápido o Paul Menard. É verdade, bem rápido realmente o Paul Menard aqui, tentando, olha, já ganhar na posição do Kyle Busch, tentando chegar no Chase Elliott, se impor pelo menos entre os dois, só cramentar pelo menos a ultrapassagem. A gente vê aí a repetição, Thiago. Olha, no final. Tocou, hein? Chegar a tocar. Olha como trazer e como segurando exatamente isso, controlando no freio e no acelerador e bem na frente do Kyle Busch. O Paul Menard tem uma vitória na carreira dele na Nationwide Series, né? Ele já compete há vários anos na Sprint Cup, é da equipe de Richard Childress. Com uma vitória também na Sprint Cup. Com uma vitória também na Sprint Cup. Indianápolis. Logo onde? Né? Escolheu logo bem para ganhar. Né? Exatamente. Já aparecendo à frente do Chase Elliott. Tá muito rápido o Paul Menard, aparecendo em 4º. O líder é o Ty Dillon. Depois temos o Joey Logano e o Chris Buescher. O Chris Buescher, Thiago, que realmente vem me surpreendendo de uma maneira bastante positiva nesta temporada. Tenho gostado muito do trabalho do Chris Buescher. É um carro bem lento ali. Não consigo identificar aqui. Mas é um carro bem lento e o Ty Dillon, por enquanto, andando o Ty Dillon, vem fazendo razoável, né? Uma corrida aqui. Ele tá em quinto, tá em quinto na temporada, né? Vem fazendo. Acho, Thiago, que se esperava um pouco mais do Ty Dillon nesta temporada, principalmente em comparação com o Chase Elliott. Exatamente. E acho que até em termos de desempenho, eu diria, com o Kyle Larson, até fazendo uma comparação com o próprio Austin Dillon também, né? Acho que eles têm uma trajetória muito semelhante dos dois, muito similar ali, os mesmos passos praticamente. Então esperava-se uma comparação um pouco melhor com o Austin Dillon. Ficou devendo um pouco o Ty, mas também ele é um pouco mais novo, né? Ele é mais novo que o Austin Dillon, então ele está começando pelo menos um ano de diferença em relação ao seu irmão mais velho. A gente vê aí o Sam Horne Jr. trabalhando para se recuperar depois daquela rodada, depois daquela primeira bandeira amarela, uma prova bastante tranquila, como normalmente é de se esperar. Tanto esta pista de Michigan quanto a de Fontana são pistas, em geral, de poucas bandeiras amarelas, claro, há exceções. E a gente vê aí o estado do carro do Sam Horne Jr., não? Os pneus dele, né? Porque o uniforme da equipe ali tá batendo ali com o carro. Aquilo que você comentou, o pneu ainda não chegou a estourar, mas ele não teria a menor condição de seguir na prova com o pneu daquele jeito. Não, a gente vê ele trabalhando em cima do James Buescher, número 99. Falando do James Buescher, ele é irmão do Chris Buescher, que aparece na 3ª posição, e os dois estão batalhando por posições... Primos. São primos. E os dois estão batalhando por posições na tabela. O James Buescher é o 8º e o Chris Buescher é o 9º, e não estão muito distantes
um do outro. E bacana até ver o James Buescher, né, que acabou entrando numa equipe que não era tão conhecida. O James Buescher, que já foi campeão da Truck Series, né? Tinha uma carreira toda na equipe Turner Scott Motorsports, acabou avançando na carreira, né? Na Nationwide Series, uma equipe que também tem poucos recursos, é uma equipe nova, inclusive, né? O que isso favorece, no caso, o Chris Buescher, o Sim. primo dele, porque o Chris Buescher está na equipe do Jack Roush, que é uma equipe mais forte, Mais né, forte, do que a equipe do James Buescher. É engraçado vendo aqui, os dois são do Texas, né? Yeah. O James Buescher é de uma cidade chamada Plano, Texas. E creio que se fala Plano. E o outro, o Chris Buescher, é de Prosper, Texas. Mas imagino que são cidades próximas. Acho que é Plano que fala, porque não é Plano. Não é Plano, com certeza. Plano, deve se falar Plano mesmo. Olha, a gente vê aí o Chase Elliott trabalhando para avançar. E a batalha pela primeira posição. Kyle Larson por dentro, tentando tirar o lugar do Ty Dillon. Vem mais rápido, Kyle Larson. Vai tentar sua terceira vitória na temporada, terceira vitória na carreira dele na Nationwide Series. Aliás, o Kyle Larson também voltando, falando da Sprint Cup, tem feito uma excelente temporada. Sim. Na Sprint Cup, está realmente espetacular. Esse, para mim, eu acho que proporcionalmente, Thiago, ele está indo muito melhor na Sprint Cup este ano do que foi na Nationwide Series no ano passado. Que era inclusive a preocupação de muitos, entre aspas, uma preocupação de muitos pilotos famosos, né? Que nem o Tony Stewart, o próprio Jimmy Johnson e o Jeff Gordon comentaram sobre ele exatamente isso. Às vezes o piloto perde, entre aspas, perde muito tempo na Nationwide Series e já deveria ir para a Sprint Cup. São categorias diferentes. E é o caso exatamente do Larson. O Larson teve um ano de Nationwide Series, foi bem, e na Sprint Cup está numa equipe que é uma equipe não muito grande, que é a Hart Ganassi, aliás é uma equipe de médio porte, de médio porte mesmo, fazendo uma temporada fantástica para um novato. Surpreenderam muitos novatos em carros melhores, equipes maiores. O Kyle Larson, ele está na 10ª posição na Sprint Cup, está apenas um ponto atrás do Joey Logano, que tem 2 vitórias já. Agora, o trabalho do Kyle Larson tem sido muito consistente, ele já tem 3 top 5 e 6 top 10 até agora. Claro, os top 10 incluem os top 5, ou seja, 6 vezes ele chegou entre os 10 primeiros. Dessas 6, 3 foram entre os 5 primeiros. E se a gente comparar, por exemplo, com o Austin Dillon, Sim. que é um novato que está numa equipe, em tese, melhor que a do Kyle Larson, o Austin Dillon tem apenas um top 10. Sim. E também top 10 nenhum top 5. Está bem na tabela também. Mais ou menos, ele está em 15º. No momento ele estaria classificado para o Chase. Mataria na corda bamba. O Kyle Larson não está sólido. Estaria sim. Porque tem o Kurt Busch que não tem vitória. Que ele não Mas tá só o Kurt Busch. Então, ele cairia para 17º. Não, cairia para 16º. Ele está em 15º. Ah, 15º. Está em 15º. Ele está em 15º na tabela. Estaria sim. Mas de qualquer maneira, ele está na corda bamba. O Kyle Larson não, ele está sólido. O Kyle Larson, ele está à frente do Austin Dillon, né? Ele está 32 pontos. Não, 32, exatamente. Deixa eu fazer as contas aqui. Não, estou 15 mais 17. Exatamente, 32 pontos. O Kyle Larson à frente do Austin Dillon. É uma boa. É uma excelente margem. Né? E ele está em 10º. Está 1 ponto atrás do Joey Logano. 3 pontos atrás do Denny Hamlin. Isso não conta muito porque o Denny Hamlin tem uma prova a menos. O Denny Hamlin vem muito bem nas últimas provas. E tem uma margem de 6 pontos para o Ryan Newman, que também vem fazendo uma temporada bem discreta, né? Bem discreta, mas eficiente. Exatamente. Então eu acho que realmente o Kyle Larson está fazendo uma temporada excepcional na categoria principal. Também estou gostando muito desse destaque aí do Kyle Larson. Surpreendentemente, nós até chegamos a fazer algumas previsões de começo de temporada. Eu não havia colocado o Kyle Larson no Chase, nem ele nem o Austin Dillon. E com certeza vou me arrepender disso. Não, ainda muita coisa pode acontecer, né? Até porque temos visto nos últimos anos reações incríveis e quedas incríveis, porque realmente, claramente na NASCAR, isso vale também para a Nationwide Series em todas as categorias. Na NASCAR, um mau resultado é muito pior do que um bom resultado, ou seja, um mau resultado, realmente um péssimo resultado, realmente te coloca num buraco. E um bom resultado não necessamente te alavanca muito, sempre alavanca, mas não é uma coisa assim excepcional. Mas porque a maior parte dos pilotos que disputam o título
título. Chega ali nos 10 primeiros, né? 15 primeiros. Se você chegar em 43º, pior hipótese na Sprint Cup, você marca, é um ponto por posição, você perde 30 pontos, digamos, fácil ali, em relação ao décimo, você perde 30 pontos em relação ao 13º colocado. Que para recuperar muito depois ruim. é complicado. Para recuperar depois é complicado. Porque o 13º tá andando ali naquela margem. Tivemos um piloto grande, pode... Diga. Tivemos um piloto grande recentemente que chegou em 43º, não foi? O Kyle Busch. Kyle Busch. Melhor você não fala isso, Thiago Alves. Olha só, aí a gente vê já o Chase Elliott, algumas mudanças de posições, o Chase Elliott ganhando a posição do Ty Dillon. Atrás a gente vê a batalha do Joey Logano ali à frente do Paul Menard. E o líder ainda é o Kyle Larson, mas o Kyle Busch já está na frente. O Kyle Busch já está ali na... Não estava na frente, vamos confirmar a posição do Kyle Busch, de qualquer maneira. E quem já está avançando também bastante na 12ª posição é o Sam Hornish. Excelente prova do Hornish, sem dúvida nenhuma, relargando lá de trás. Isso aí é retardatário. Não, é o Chase Elliott é o segundo colocado, o Kyle Busch está um pouco para trás. Tinha visto o Kyle Busch ali ganhando uma posição, mas realmente o Kyle Busch um pouco para trás. O Chase Elliott, que está muito bem nessa temporada. Agora o Chase Elliott está tendo que correr atrás. É o típico caso. O Chase Elliott estava na liderança do campeonato, teve um mau resultado, se envolveu no acidente. Ele ficou mais de 20 pontos, né, atrás do novo líder. Então agora ele está correndo atrás. Ele caiu de primeiro para terceiro e está tendo que correr atrás do prejuízo para se aproximar do Regan Smith e do Elliott Sadler, que tem sido muito consistentes. E por mais que ele venha andando bem, só tem 2 vitórias nessa temporada, se não me engano, dos pilotos do campeonato, o que mais venceu Não, é o que mais venceu, é o que mais 2 venceu. vitórias, exatamente, com certeza. Então ele tem que realmente contar com alguns azares, que alguns pilotos que estão à frente dele até que são azarados, especialmente o vice-líder Elliott Sadler. O Elliott Sadler realmente é bastante complicado. Agora, é interessante que, olha só, o Elliott Sadler aparece na 10ª posição e o Regan Smith em 11º. Isso tem sido uma constante nas últimas provas. Os dois próximos, a diferença deles é de 2 décimos de segundo, os dois próximos, mas sem conseguir lutar lá na frente com os pilotos da Sprint Cup. Mesmo com o problema que o Chase Elliott teve numa das provas e ficou para trás, ele é um piloto que tem batalhado na frente com os pilotos da Sprint Cup. Ele corre de igual para igual com os pilotos da Sprint Cup, né? Exatamente. Aí a gente vê o onboard do Joey Logano na 3ª posição. O Kyle Larson continua como o líder da prova. E vemos o Chase Elliott na 2ª posição. Aí a batalha entre o Joey Logano e o Ty Dillon. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens de Michigan. Kyle Larson, ainda o líder da prova, começou na 4ª posição, chegou a estar em 6º. Você vê aí a última volta dele, uma velocidade muito próxima da primeira volta. Os pilotos andando bastante rápido, Thiago, para Nationwide Series, 188,48 milhas por hora. Realmente as velocidades muito boas aqui, os carros andando muito bem e os pneus até que estão se portando bem nesse momento aqui da prova, estão muito úteis, muito importantes aqui. O ritmo forte, os carros andando realmente muito abaixo ali, muito próximos dos tempos ideais, os tempos de voltas mais rápidas, e interessante, funcionando bem por enquanto no ar limpo também. Exatamente, a gente vê o Joey Logano na 3ª posição, fazendo uma boa prova também. O Joey Logano, ele começou em 9º, portanto aparecendo ali na frente, e o Paul Menard, que chegou a liderar no começo da prova, aparecendo em 5º, 6 segundos e um pouquinho trocados ali atrás do líder. Você vê aí, ele oscilou na prova já entre a 1ª e a 7ª posições. Última volta dele, Thiago, claramente mais lento, né? 186, alguns trocados ali. Os líderes andando a 187. O Ty Dillon, que também já liderou a prova, agora sendo pressionado pelo Kyle Busch. Inclusive essa volta dele foi mais lenta que as mais, porque ele estava numa volta brigando ali com o Kyle Busch. E o Kyle Busch encostou bem nele ali. Interessante que a volta mais rápida do Kyle Busch era mais lenta do que as mais rápidas dos demais, né? Andando na casa de 188 milhas, Kyle Busch não chegou nessa marca, chegou a 187,77. A gente vê aí a batalha
do Kyle Busch com o Ty Dillon. Kyle Busch tentando tirar a posição do Ty Dillon. O Chris Buescher vai se mantendo ali na 7ª posição, vai fazendo um bom trabalho até agora o Chris Buescher, mas está sendo pressionado ali por posição. Briga boa contra ele, Dale Leonardo Jr. Jr. Exatamente. Dale Jr. cheio de moral, venceu a última etapa realizada da Sprint Cup, já com 2 vitórias nesta temporada em 2014, Dale Jr. na categoria principal. Thiago Alves, desde 2004 que Dale Jr. não ganhava 2 vezes numa temporada da Sprint Cup. Que coisa. Saiu o Sam Morris, também excepcional, Sim, né? isso que eu destacar, uma recuperação incrível. Ele que rodou na 2ª volta da prova, foi para a 40ª posição e agora vai avançando ali. Um ritmo muito forte no 9º lugar. E o Regan Smith. O Regan Smith fez uma volta horrível também, o Regan Smith no último giro. Está aí o Regan Smith, agora ele já está à frente do Elliott Sadler. Sim. Da última vez que falamos dos dois, né? O Elliott Sadler estava à frente do Regan Smith, agora aparece ali atrás o Elliott Sadler. Ou seja, Thiago, dentro dessa batalhazinha dos dois aí nessas posições que eu diria intermediárias, né? Porque é do 6º para trás. De vez em quando eles chegam mais à frente. Acontece. O Elliott Sadler já chegou na 2ª posição numa prova, mas o Elliott Sadler Isso estava dega. exatamente. Venceu em Talladega. Exatamente. Já venceu em Talladega. Então realmente Mas de qualquer maneira, o Regan Smith também já venceu em Daytona. Mas tirando Super Speedway. Sim, mas tirando uma outra exceção, de maneira geral, esses pilotos têm andado ali do 6º para trás. Mas sempre até o 10º, mais ou menos. Aí cai 11º. Depende muito do vezes número de ali. pilotos da Sprint Cup, querendo ou não, que participam, né? Isso acaba influenciando um pouco. Né? Mas é um trabalhinho de formiguinha, o que é complicado, porque você vê, não é nada, aí que mora a grande vantagem do Chase Elliott, porque ele briga mais lá na frente, então ele briga pelo menos para chegar no top 5, enquanto esses penam às vezes para chegar no grupo dos 10 primeiros. Então vai perdendo de 5 em 5 pontos, vai comendo mais essa diferença o Chase Elliott. Eu acho que é mais versátil também. Eu não sei, o Sadler entra ano e país ano, o Elliott Sadler faz o mesmo tipo de corrida, né? Começa bem, depois vai lá para trás, aí vai ganhando algumas posições, vai chegando entre os 10 primeiros. Né? Não muda o discurso ali do Sadler. E olha, parada em bandeira verde, hein? Parada em bandeira verde, nenhum dos líderes tinha parado naquela primeira bandeira amarela provocada pelo Elliott Sadler. O Regan Smith é o primeiro a parar, deve voltar mais rápido. Olha o Dale Jr. ali, do lado direito do seu vídeo, ultrapassando o buchinho. Ou ainda não, na realidade, acabou sendo atrapalhado ali pelo retardatário. Ou o Kyle Busch trabalhou melhor em cima do retardatário. Acho que fiquei com a sensação do que o Dale Jr. ia entrar nos boxes, Chase Elliott parando. Exatamente, o Dale Jr. nos boxes. E, Sérgio, o Kyle Busch não consegue passar o Ty Dillon. Realmente está difícil, parando o Chase Elliott ali, parando também o Dale Jr. Dale Jr., vamos ver o que faz. Ele que largou na 11ª posição. E o Sam Hornish, Thiago, vai poder ficar um pouquinho mais na pista, porque ele parou naquela bandeira amarela. Vai ficar, sei lá, 1, 2 voltas ele a mais, já o beneficiaria bastante nessa situação ali. Boa parada. Sai o Chase Elliott, um ritmo muito bom aqui de prova. Aí está o detalhe do Chase Elliott já voltando à pista. O Paul Menard fazendo a parada dele. Já chegamos basicamente a 1/3 da prova, com a volta 41 das 125 programadas. E estamos tendo uma prova como era previsto, né? Com poucas bandeiras amarelas. Já temos 1/3 da prova, apenas uma bandeira amarela. Portanto, num ritmo aí de 3 bandeiras amarelas, que é mais ou menos o esperado para esta prova. É verdade, aí outro piloto no destaque, o Ryan Blaney, o Trevor Bayne. É que o interessante dessa pista é que os pilotos vão se espalhando também, né? Então são poucos os toques que acontecem num ritmo normal de bandeiras verdes. Então isso acaba diminuindo a incidência de bandeiras amarelas. Acontece às vezes também no final da sessão em bandeira verde, quando já temos uma longa sessão sem bandeira amarela, porque aí começa a haver também desgaste dos pneus. Sim. Os carros começam a não andar tão bem, não obedecer tanto ao comando dos pilotos, e aí acaba um piloto ou outro cometendo um erro, ou até mesmo pode, no caso, haver um problema com o pneu. E até por esse desgaste de pneu, começa a sair borracha, pedaços de pneu e aparecem os detritos na pista também, né? Exato, aí a gente vê o buchinho fazendo a parada dele.
Vamos ver se consegue ajustar o seu carro, vamos ver se consegue melhorar. Kyle Busch volta à pista. Excelente parada, hein? Em termos de Nationwide Series, 13 segundos é uma excelente parada nessa categoria. O líder é o Joey Logano. Aí a gente vê parando o Dylan Kwasniewski, piloto de Las Vegas, piloto novato, um dos que concorre ao título de novato do ano. Outros são o Chase Elliott e o Ty Dillon. Temos outros também, claro, como o Joe Martins, o Dakota Armstrong, o próprio Chris Buescher, Ryan Reed também, que compete no número 16. Esse é o Brendan Gogan, piloto veterano. Temos a oportunidade de ver o desempenho do Brendan Gogan muitas vezes na Camping World Truck Series, no passado também na Nationwide Series. Fica mais ou menos passando de uma categoria para outra, mas sem qualquer chance na Sprint Cup, que é a categoria principal. Esses eternos pilotos de categorias secundárias. O Brendan Gogan, por exemplo, vem fazendo uma... Aí a gente vê a parada do Joe Logano, que estava na liderança, mas o Brendan Gogan, Thiago, veio fazendo uma temporada, como você costuma chamar, honesta. Vem ali na 7ª posição, não chove, não molha, tá por ali. 7ª posição, ok. O que não foi bom foi a parada do Joey Logano. Erraram em 3 dos 4 pneus. Realmente acabou perdendo muito tempo. Para a Scott também não foi das melhores, não. 14 segundos e meio. O Sam Horn Jr. é o líder, porque justamente ele tem um pouco mais de combustível, está ficando um pouco mais na pista. Uma bandeira amarela neste momento seria excepcional para o Sam Horn Jr. A gente vê o carro parando aí, o Dakota Armstrong. E já que falamos de vários pilotos familiares, ultrapassando o Jeffrey Earnhardt. E agora vem a ordem ali pelo rádio para ele entrar nos pits. Os pilotos que estavam uma volta atrás, ali no caso do Kyle Busch, eu já desconto nessa volta em relação ao Sam Hornish. Vai parando o Sam Hornish, correndo este ano pela equipe de Roger Penske. Não, de Roger Penske, não, perdão, Joe Gibbs. Ele que já correu até o ano passado, ele correu pela equipe de Roger Penske. Força do hábito, Thiago. São tantas viradas de casaca, né, nessa temporada aí. Vimos o Montoya da Ganassi indo para Penske, inclusive vai participar domingo da Sprint Cup em Michigan. O Hornish, que era da Penske, foi para Gibbs. Vai largar lá atrás o Montoya, que é 20ª alguma coisa. Não, olha, 20ª tal. Olha, eu vou falar uma coisa, Sérgio. Foi bom que o Montoya saiu da NASCAR, porque o nosso amigo Kyle Larson, ele aposentou o Montoya. Eu sei que pode parecer forte, até repito isso depois, mas eu diria que o Montoya foi aposentado da NASCAR aí pelo Kyle Larson. O Kyle Larson vem fazendo essa temporada com o mesmo carro, da mesma equipe ali, talvez com um pouco mais de investimento, que realmente existiu esse aumento de investimento do Earnhardt Ganassi, mas olha, o Larson aposentou o Montoya. Acho que pegaria mal pro colombiano se os três estivessem andando juntos. E os três que eu digo, ele, o McMurray, se o Ganassi tivesse 3 carros, com outro carro, exatamente. Não, mal. Com certeza, concordo 100%. A gente volta a ver o Kyle Larson na primeira posição, vai mantendo a liderança depois do ciclo, né, de encerrado o ciclo de paradas em bandeira verde. Próxima etapa depois dessa será o Road America, etapa no circuito misto, primeira etapa em circuito misto do ano. São 3 provas programadas em circuito misto para a Nationwide Series. A Sprint Cup, categoria principal, tem 2 provas em circuito misto e a Truck Series tem uma prova apenas, um fim de semana em comum, que será entre a Nationwide Series e a Sprint Cup. As 2 categorias competirão em Watkins Glen no fim de semana que vem. Road America para a Nationwide Series e Sonoma, na Califórnia, para o circuito de Infineon, também é conhecido, na região de São Francisco, ao norte da cidade de São Francisco, na Califórnia. Depois temos as 2 etapas em Watkins Glen. Isso. E a Nationwide Series ainda corre em Mid Ohio. E a Truck Series corre no Canadá, né? Circuito Mosport Park, exatamente. Foi o primeiro palco da Fórmula 1 em solo canadense. Hoje a Fórmula 1 corre no Autódromo Gilles Villeneuve, lá na ilha de Notre Dame. Renovou, né? Inclusive a Nationwide Series correu muito tempo. Até a única prova realizada com chuva na NASCAR foi exatamente no Autódromo Gilles Villeneuve, lá alguns anos atrás.
em que os pilotos corriam com rodo no carro ali para dar uma limpada no para-brisa. Exatamente, o Cal Edwards. Foi o Cal Edwards que botou um rodo, porque eles podiam colocar o limpador, mas o Cal Edwards não colocou, optou por não colocar, e ele botou um rodo lá, enfim. Olha só, o Kyle Larson já colocando uma volta ou mais de uma volta em cima do Jeffrey Earnhardt, com o número 4, Jeffrey Earnhardt largou na 29ª posição, bom ritmo de prova, eu ia dizer um ritmo alucinado, não chega a ser, mas é um bom ritmo de prova, sem dúvida nenhuma. Um bom ritmo, os carros andando bem, uma coisa tranquila por enquanto. Típica de Michigan, né? Os carros bem espalhados nesse momento. Exatamente. Lembrando que a prova do Nelsinho, quando ele ganhou, e não é tirar o mérito dele, foi uma prova por economia de combustível. Sim. Porque ele estava num ritmo parado, ele deu uma rodada, né? Ele rodou. Brigando pela primeira posição com o Kurt Busch. Exatamente, por isso que eu digo que sem tirar mérito nenhum, porque ele estava muito rápido. Sim. Porque às vezes, eu vou dizer, um piloto às vezes ele ganha por combustível, ele não estava bem. Sim. Arriscou. Parabéns, você pode conseguir a vitória de várias maneiras, é totalmente legal. Mas no caso do Nelson, ele estava rápido. E, né, acabou que aconteceu. Olha só. O Chase Elliott tá chegando no Kyle Larson. Olha o garoto novo aí. Batalha por posição entre os dois. E o Chase Elliott, na moral, lado a lado ali com o Larson. Já é o primeiro colocado, número 9. E essa bandeira amarela, hein? Detritos na pista. Na curva 2. Interessante que foi no momento em que acontecia a ultrapassagem. Precisa ver na cronometragem ali do setor quem estava à frente, se era ainda o Kyle Larson ou o Chase Elliott. Lembrando que a NASCAR ela tem vários sensores na pista, espalhados pela pista. Quando acontece uma bandeira amarela, os sensores é que determinam. Então não é a passagem na última volta, é a passagem no último sensor. Então, digamos, por hipótese, eu não sei realmente quantos sensores tem nesta pista de Michigan. Digamos que tenham 10 sensores. Se ele estava passando pelo sensor número 7, naquele sensor, a última passada naquele sensor é onde vale a posição para esses dois carros. Pilotos que estavam mais atrás estavam passando pelo sensor 5 ou 2. E aí em cada posicionamento. Mas há uma exceção, Thiago Alves. Há uma exceção. Na última volta. Na última volta, o que vale é o posicionamento do vídeo ali. É o posicionamento do vídeo. A NASCAR vai no detalhe do vídeo, há câmeras espalhadas por toda a pista, né, mas nos tempos de hoje. E a NASCAR vai, e é no momento exato da bandeira amarela, no ponto exato em que os carros estavam na pista. Você lembrou uma prova, rapidamente, antes das paradas aqui, em Martinsville, no ano passado, pela Sprint Cup. O Jimmy Johnson estava na primeira posição. E aí aconteceu uma bandeira amarela quando já tinha um outro piloto à frente dele. Aí o Jimmy Johnson acabou perdendo ali na pista a posição, mas como havia passado no sensor antes do acionamento da bandeira amarela, ele manteve a primeira posição, inclusive foi para os boxes na primeira posição. Vamos ver aí o detalhe. No momento o Chase Elliott aparece em primeiro ali, pelo menos no visual. É uma manobra bonita e difícil, porque olha como ele tenta de um lado, tenta do outro, fica no meio ali, no tri-wide. Não, foi excepcional, ele se colocou ali. Esse Chase Elliott é realmente impressionante o que esse garoto faz. Olha, eu sou automático fã, eu virei automaticamente fã do Chase Elliott depois de ver as atuações dele. Olha, táticas diferentes. Táticas diferentes. Menard puxando um pelotão junto com Regan Smith e Trevor Bayne. Os principais líderes ficando ali na pista, 2 pneus para o Menard. O Menard, portanto, numa tática diferente, também parando o Regan Smith. Decisões interessantes. Parando aí o Trevor Bayne, número 6, vai trocar os 4 pneus, uma decisão diferente da dos outros pilotos. O Brian Scott voltando ali também, o Brennan Gogan. Portanto, apenas alguns pilotos pararam nos pits. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens de Michigan. Você acompanha aqui nos canais Fox Sports a 13ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series, segunda categoria
mais importante da NASCAR, e o líder é o Kyle Larson. O Chase Elliott, que conseguiu a ultrapassagem em cima do Kyle Larson logo antes da bandeira amarela. Kyle Larson bem na segunda posição, nenhum dos dois parou nos pits. Thiago Alves, muito interessante essa decisão. Temos aí, eu diria, quase que 3 grupos diferentes de carros. Os que não pararam, os que pararam e trocaram apenas 2 pneus, não sei nem se o Regan Smith chegou a trocar 2 pneus, mas de qualquer maneira, e pilotos como o Trevor Bayne, que trocaram 4 pneus. Esses trocaram 4 pneus, vamos dizer, do trenzinho dos pilotos que entraram, foram aqueles que estavam mais atrás. Então acho que realmente vale a pena trocar 4 pneus, lembrando que são meio que limitado, né, os jogos de pneus na Nationwide Series, é diferente da Sprint Cup. Mas acho que são táticas bem interessantes, Sérgio, porque também a tendência da prova aqui, pelo que a gente se mostra aqui, são realmente poucas bandeiras amarelas. Isso acaba ajudando muito os pilotos, então quem conseguir permanecer mais tempo na pista pode se beneficiar disso. Até porque, mas não é 100%, mas há uma tendência de que uma vez que você pare nos pits em bandeira verde, você fica uma volta atrás. Eu digo, há uma tendência, se você estiver batalhando ali entre os 5 primeiros, você parar, você vai ficar uma volta atrás. Agora, por exemplo, se o primeiro parar e o 10º continuar, mas o 10º já estiver 10, 12 segundos atrás do líder, talvez até o líder volte na frente deste piloto. Mas a tendência é isso acontecer. Isso acontece na maior parte dos ovais da NASCAR. Uma das grandes exceções é Pocono, que tivemos prova na semana passada, porque uma prova em Pocono são quase 50 segundos. Uma volta. Né, ou mais de 50 segundos. Acho que as únicas pistas que acontecem isso é Pocono, os 2 super speedways, né, Daytona e Talladega, e Indianápolis também é possível. Mesmo assim, em Talladega, normalmente acaba perdendo. Volta um pouquinho acaba voltando, exatamente. Pode perder, assim, talvez, mas pode perder. Em Pocono é que é quase garantido que pelo menos se os líderes param, eles não perdem uma volta. De qualquer maneira, é interessante isso porque, digamos, por hipótese, a gente não tem bandeira amarela agora por um longo tempo. Esses pilotos que não pararam vão ter que parar. Sim. E os outros terão algumas voltas a mais. Então, teremos um intervalo aí razoável em que, se acontecer a bandeira amarela, acho que a expressão seria: esses que ficaram agora serão pegos no contrapé. Né? E até o interessante, Sérgio, assim, a gente tem o exemplo do Sam Hornish, porque a diferença do Sam Hornish para os demais pilotos era de 2 voltas apenas. Ou já somos mais de 2 voltas, temos pelo menos umas 5 voltas aqui dos carros de diferença dos que pararam para os que não pararam. Exato, então realmente vai fazer, ou pode fazer, uma diferença. Um belíssimo dia em Michigan para esta prova da NASCAR Nationwide Series. O Chase Elliott, o líder, resolvendo largar pelo lado de fora, que aliás tem sido uma tendência dos pilotos nesta prova. O líder da prova, no início, o caso é o do pole position, tem o direito de escolher se larga de um lado ou do outro. Evidentemente, atrás segue o posicionamento. Os pilotos que estavam em posições ímpares antes da bandeira amarela largam por baixo, em posições pares largam na parte junto ao muro. Que sempre é uma questão que me intriga. Não intriga não, Thiago, que eu sempre penso. Porque na realidade, em alguns ovais, claramente a posição junto ao muro é melhor. Então eu não sei se a NASCAR não devia determinar, assim, em alguns ovais os ímpares largam do lado direito e outros os ímpares largam do lado esquerdo. Porque é tão evidente a vantagem de quem larga do lado esquerdo, que se é uma bandeira amarela, você está em terceiro, na relargada, você leva uma desvantagem enorme em relação ao quarto colocado. Você pode estar 5 segundos à frente do quarto, o cara você já perde toda essa diferença. E o cara ainda consegue relargar num posicionamento melhor do que o seu. Você acha de inverter a linha inteira? Não, é isso que eu tô falando, inverter a linha inteira. Inverter a linha inteira. A linha inteira. Não, o primeiro e o segundo continuam podendo escolher, mas... Então, o primeiro escolhe. Né? Aí o primeiro decide para os demais. Entendi. Entendeu? Você troca a linha inteira. Dá uma confusão. Mas tudo bem, é uma ideia. É uma ideia, é uma proposta. É uma ideia. A gente vê aí a relargada, o Kyle Larson assumindo a liderança, recebeu um belo empurrão ali do Joey Logano.
O Chase Elliott caiu para terceiro, mas já vai deixando o Joey Logano para trás. Ou seja, já volta a ficar em segundo. E olha o Bustinho ali. Kyle Busch dando ar da sua presença, mergulha, assume o segundo lugar. Chamaram Kyle Busch para peça. Olha o Dale Jr. se complicando. O Dale Jr. subiu lá em cima, esse carro branco com detalhe verde, né? Verde meio Danica Patrick. O Chris Buescher voltando a andar na frente. Terceira posição para ele agora. É o número 60. E olha o Kyle Busch vindo chutado por fora, conseguindo um posicionamento interessante. Os carros vindo por fora, Sérgio, consegue velocidades maiores agora, hein? Olha só. O Joey Logano empurrando o Chase Elliott. O Kyle Busch é o segundo colocado, vai tentando mergulhar lá na frente para ganhar a posição do Kyle Larson. O que eu gosto muito dessa pista de Michigan é exatamente isso, ela permite diversas linhas. O piloto pode ir só por fora, só por dentro, começar por fora e ir por dentro, começar por dentro e por fora, permite qualquer trajetória, né? E você pode numa curva descer e subir, ficar lá em cima. A gente vê aí, olha só o Joey Logano, desestabilizou ali de leve, manobra legal. O Chase Elliott. E agora se coloca por baixo. E o Logano vem tentando conseguir uma vitória. O Logano que já tem 2 vitórias na Sprint Cup este ano. Aliás, na Sprint Cup já está aumentando o número de pilotos com 2 vitórias, né? Já temos o Joey Logano, Kevin Harvick, o Jimmy Johnson, que foi o único que conseguiu 2 vitórias consecutivas, e o Dale Jr. Eu acho que esse fenômeno ia acontecer num momento da temporada, até porque eu acho normal os primeiros pilotos ganharem. Aquele que ganha tem um alívio imediato ali de conseguir a minha vitória, e depois era normal que esses pilotos um pouco mais leves, sem essa pressão, obrigação da vitória, voltassem a vencer. Não acho ainda que teremos 16 vencedores até o final dessa primeira fase da temporada regular da NASCAR. Acho que eu apostaria uns 12 vencedores. Estatisticamente é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. A gente vê aí o Sam Horne Jr. batalhando com o Trevor Bayne. O problema do Trevor Bayne, eu achei até interessante a tentativa de 4 pneus, mas é que está lá atrás, e tem muita turbulência nessa pista, então para você conseguir a aproximação e a ultrapassagem é difícil. Então ele tem que passar mais carros, mesmo tendo uma condição de carro melhor. A única explicação que eu veria, a única vantagem do Trevor Bayne, que aliás é a mesma para os outros pilotos que pararam, é aquela que eles terão mais combustível, continuarão na pista. Mas naquela altura da parada, se ele parasse, o combustível que colocou foi o mesmo dos 2 pneus, porque eles tinham acabado de fazer a parada, né? Sim. Comparando com este, exatamente, a vantagem é quase a mesma. Olha o Joey Logano que ainda não venceu este ano na Nationwide Series. O Brad já venceu? Você tem relação? O Brad Keselowski já venceu em Las Vegas. Interessante, ali o Hornet passando o bem. O interessante é isso, né? Nós não temos aquele domínio acachapante que nós tínhamos antes do carro 22 e do carro 54. O que é excelente, né? Porque na temporada passada tivemos essa batalha entre esses 2 carros. Agora, em 2012 não foi assim não. Em 2012 tivemos vários vencedores da Nationwide Series. Foi o primeiro título do Rick Stenhouse. Foi o segundo título, na realidade, do Rick Stenhouse Jr. O ano passado foi o Austin Dillon, que foi o campeão na Nationwide Series. Mais da metade das provas foram vencidas por esses 2 carros. Exatamente, houve um domínio muito grande. Aí a gente vê o detalhe passando o Kyle Larson. Kyle Larson é o líder, Kyle Busch já na frente do Logano. Logano caiu para terceiro, Chase Elliott é o 4º, Chris Buescher é o 5º colocado. Você acompanha aí o onboard do Joey Logano e o Kyle Busch. Thiago chegou a liderar no início da prova, ele que foi o pole position. Não sei nem se ele chegou a liderar a primeira volta, hein? Não, a primeira volta não, já foi ultrapassado. O Kyle Busch não liderou a primeira volta. Ele não. Uma coisa rara, ele largou na pole position e não chegou a liderar nem a primeira volta e depois daí nem nenhuma volta. Lembrando que
a corrida começa na volta 0, vamos falar assim dizer. Então tem que cruzar de novo a linha para poder liderar liderar uma volta. Aí você viu o Joey Logano recuperando a posição do Buschinho, de volta à segunda posição. Não é realmente uma das melhores provas do Kyle Busch. Kyle Larson mantém a liderança, tranquilo. Até agora o piloto que liderou o maior número de voltas, fazendo um trabalho excepcional, 42. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens de Michigan. Terceira bandeira amarela acionada na prova devido a detritos na pista. O Larson ficou, hein? E olha só, o Chase Elliott ficou e o Kyle Larson ficou. Interessante a decisão, atrás deles alguns pilotos ficaram, mas... Tem alguns pilotos que pararam outra vez, né? O Paul Menard, o Regan Smith. E o João reclamando que o carro está dianteiro em qualquer curva, em qualquer circunstância ali. 2 pneus para ele. E aí a gente vê o detalhe do número 22 do Joey Logano parando. Bandeira amarela, Thiago, ela foi dada, essa bandeira amarela, 12 voltas depois da última relargada, né? Então quer dizer, e aí o Kyle Busch só trocou 2 pneus, interessante, voltando à frente. Joey Logano também trocando 2 pneus, aliás. Ty Dillon e Dylan Quazniewski, entre os 10 primeiros, foram os únicos que trocaram 4 pneus. Os 10 que entraram nos boxes, né? Exatamente. Entre os 10 primeiros que entraram nos boxes, E olha só, o Kyle Larson na última hora muda de ideia, o Chase Elliott foi atrás dele, o Paul Menard parou Parou. O interessante é que esses dois não pararam. Esses dois não pararam. Né? Esses dois não pararam, nem na anterior... Não pararam nas últimas 2, né? Exatamente. Eles tinham parado ali pela volta número 40 e poucos, né? Eles foram dos últimos a pararem. Não, o Kyle Larson até que não foi dos últimos já, mas ali pela volta número 40, sim. mais ou menos. E essa bandeira amarela foi acionada na volta número 68. Então, uma vez dada a relargada, daqui a tendo umas 10, 15 voltas, eles terão que parar 20 no máximo, vamos colocar aí. E já vão estar com pneus bem mais gastos que, por exemplo, os pilotos que pararam naquela bandeira amarela anterior, 12 voltas atrás. Exatamente. Então o ritmo de prova deles vai cair. Isso é uma estratégia estranha desses dois pilotos. Eu concordo com você, é uma estratégia bastante arriscada, mas vamos ver onde eles vão chegar, né? Quem sabe? É o ímpeto da juventude. Não, mas tem isso mesmo, Thiago Alves. Agora, tem que arriscar. você estava falando tá que a estratégia... velho, Thiago Alves. Você estava falando que a estratégia era uma furada, agora tem que arriscar. Não. Vamos entrar num acordo? Vamos entrar num acordo? Não. Foi você colocar como ímpeto da juventude. Sim, pode ter sido uma estratégia. porque eles falaram, errada, não, eu seguro, eu aguento, eu consigo aqui bom. manter o carro na pista. Tá bom, eu tiro o chapéu nessa. Só pra, né? Enfim, porque eu acho bacana isso. Porque eu acho que a estratégia foi errada, mas eu acho realmente muito legal essa estratégia, quando o piloto se arrisca, quando ele faz alguma coisa. E você tem razão, na maior parte das vezes é o ímpeto da juventude. O que eu quis dizer, na realidade, é o seguinte, é que não há pilotos que não são jovens, são extremamente experientes e que se arriscam. O Brad Keselowski. Sim. Que, tudo bem, ele é jovem, ele tem o quê? 30 anos, Não tem mais 30. ou menos. Acho que ele tem 30 sim, mas a gente verifica. Mas de qualquer maneira, o Brad Keselowski, ele já é um veteranão. Concorda comigo? Já foi campeão das 2 categorias, já está 10 anos no mínimo competindo na NASCAR de maneira geral, nas 3 categorias principais, embora o começo dele tenha sido, né, comecinho em equipes pequenas, mas ele é um piloto que se arrisca. Então já não é esse ímpeto de Kyle Larson e Chase Elliott, que um tem 18 e o outro tem 21. Inclusive eu diria que as estratégias, especialmente dele, do Keselowski, são intrigantes. Quando o Keselowski faz uma estratégia dessa, você para e pensa, opa, aí tem alguma coisa. Aí tem algo que pode surpreender, isso em diversas provas. Exatamente. E é isso que eu digo. Então foi isso que eu quis dizer do ímpeto da juventude. Por isso que eu defendi. Não foi... Nesse caso, tudo bem. Acho que foi a estratégia errada. Agora, tem que ver que eles têm
estão também obedecendo aos chefes mecânicos. Se bem que pode ter sido a decisão do piloto ali, na última hora. E uma coisa também que é verdade, até antes de confirmar a idade do Keselowski, o ar limpo está fazendo diferença nessa prova. Então eles estão optando por ficar na pista. Sem dúvida nenhuma. Brad Keselowski, nascido 12 de fevereiro de 1984, 30 anos. Então passou dos 30. Essa geração, tá nos 30. Essa geração 84 é muito boa. Só pessoas bacanas nasceram em 84. Exatamente. Acredito, tenho certeza que sim, Thiago Alves. Tenho certeza que sim. Ainda estamos em bandeira amarela. A gente estava vendo ali uma imagem recuperada. Estamos aguardando a relargada. 3 bandeiras amarelas até este momento. Já passamos da metade da prova. Portanto, uma prova relativamente rápida até este momento. Aliás, o circuito é rápido, este oval de Michigan. Oval, prova marcada para 250 milhas, né? Um pouquinho mais de 400 km por hora, 400 e alguns trocados. Não, a pista é realmente bem longa. Ainda parece que não teremos a relargada. Se acontecer alguma coisinha que acendeu ali de novo o giroflexo do... Giroflexo, né? Acho que eu nunca tinha escutado essa palavra. Não no ar, não no ar. Tá no ar, não. Sempre inovando o Thiago Alves. Eu chamo a luz do carro de segurança. As luzes do carro de segurança. Está aí algum detrito extra aí que foi encontrado, a equipe trabalhando, outra vez um óleo ali. O fim de semana de rodada dupla neste oval de Michigan, provas da Nationwide Series e da Sprint Cup. São 2 vezes que a Sprint Cup vai a Michigan num ano. Na segunda vez que a Sprint Cup realiza uma prova em Michigan, a categoria companheira, digamos assim, a categoria que faz a prova preliminar é a Camping World Truck Series, e foi justamente nessa ocasião que o Nelsinho Piquet ganhou a primeira prova dele num oval, porque ele já tinha ganhado antes, vencido em Road America pela Nationwide Series. Exatamente, foram as 3 vitórias dele. O Nelsinho, que voltou a andar em um carro da NASCAR nesse fim de semana, né? Ele acabou treinando com o carro do John Westphalen, a picape do John Westphalen pela Truck Series, porque o John Westphalen estava numa corrida da Arca. Então ele estava lá testando esse carro, treinando para classificar o carro para o John Westphalen fazer a corrida. Caiu o Scott Zipadelli explicando o motivo da decisão dele, dizendo que está no meio de uma sessão em bandeira verde e que ele espera que nesse ritmo ele vai fazer apenas mais uma parada e que os outros pilotos terão que fazer uma parada de qualquer maneira. Por isso, esta decisão. Lembrando de novo que, sem dúvida, há o ímpeto da juventude, mas essa decisão em geral é do chefe de mecânicos, embora o piloto possa às vezes decidir na última hora, e às vezes fica aquela conversa, não para, porque claramente, para mim, o Chase Elliott seguiu o Kyle Larson, né? Olha só, interessante, Kyle Larson optando por relargar do lado de baixo. Mais uma vez, bandeira verde. Olha só, com pneus mais novos, Paul Menard por baixo. Vai tentando tirar a primeira posição. Kyle Larson balança. Fica no meio do Chase Elliott e do Paul Menard. É o novo líder, Paul Menard. Olha o Braden Hogan ali. E o Kyle Larson largou por dentro porque ele recuperou a primeira posição largando por dentro naquela bandeira amarela anterior. Só que aí fez faltar uns pneus novos. Foi aí que acabou tendo a sorte o Paul Menard, porque ele, onde ele mais precisa de pneus novos na hora da tração, ele acabou assumindo a primeira posição. Ele que tinha trocado dois pneus na parada na bandeira amarela anterior, né? Não na última bandeira amarela, na penúltima bandeira amarela. Vamos ver como será a atuação dos pilotos que pararam. A gente vê aí o Buschinho, o Chris Buescher também aparecendo na frente do Buschinho. E olhem só, esse é o visual do líder do campeonato, Regan Smith, ele mesmo. Aí fazendo um bom trabalho, vai na 5ª posição. Dando realmente muito bem o Regan Smith. Essa aí foi na segunda parte de prova. Se bem que ele aparece em 6º aí, né? Estava no gráfico que ele era o 5º. Mas já tem atualizado. No visual ele aparece em 6º. Olha aí.
Olha a batalha dos pilotos que ficaram para trás. Olha o buchinho empurrando o Ty Dillon. O Sam Hornish, 3 lado a lado ali, talvez até 4. E volta a aparecer ali, Thiago. Opa! Foi lá em cima. Acho que talvez você vai comentar o que eu queria perguntar também, Sérgio Lago. Diga. O que o Ryan Sieg tá fazendo ali? É o que eu ia falar, exatamente. Não, é isso que eu ia dizer. Eu ia comentar. O Ryan Sieg, ele tem aparecido. Assim, em algumas batalhas ali. Chega do nada, né? Exatamente, pelo menos ali entre os 15 primeiros, que é um piloto meio desaparecido, né? Quer dizer, a gente não vê muito, né? Ele tá ali, mas a gente não... A imagem não nos traz o Ryan Sieg, porque normalmente ele compete lá atrás. O Ryan Sieg nessa primeira posição é que nem um elefante em cima da árvore, né? Você não sabe como ele apareceu lá, mas ele tá lá. Tá lá, exatamente. Olha a batalha ali. O Elliott Sadler, número 11, batalhando com o 16, que é o Ryan Reed. Acho que foi um dos pilotos que teve mais acidentes nesta temporada, o Ryan Reed. Sam Hornish vai, passa todo mundo ali. Bem interessante esse recomeço de prova. Acho que pelo menos a parte mais agressiva da corrida até agora. E até porque já estamos na segunda metade da prova. Sim. Já estamos até nos aproximando do último terço da prova e certamente os pilotos sabem disso. E não é que eles estejam andando sem competir antes, mas aumenta a urgência de ganhar posicionamento na pista. Olha o Chase Elliott grudado no Paul Menard, batalha pela primeira posição. Vem muito bem o Chase Elliott. Thiago Alves, olha que o Paul Menard tem 2 pneus mais novos e lento aí o Josh Wise. Lento o Josh Wise. Mas talvez tenha tocado no muro na saída da curva 2 ali, não temos... Mas é para os boxes. Olha, o Ryan Sieg, Thiago, ele é o 19º na tabela, então está lá atrás. Mas já tem um top 10. Pode parecer pouco, não, mas pro... Não. Mas olha, o 10º colocado na tabela não tem nenhum top 10. O 13º, que é o Dakota Armstrong, também não tem. O Mike Bliss também não tem, que é o 14º. O Jeremy Clems e o Jeffrey Earnhardt, 15º e 16º, também não tem top 10. Quer dizer, então foi um bom resultado. Top clear, top clear, top clear. Visual do Kyle Busch trabalhando em cima do Dale Jr. Fica preso ali o buchinho. Inside. E olha aí o prejuízo. Tem que tirar o pé, ele acabou reduzindo uma marcha até. Colocou a terceira, voltou, gatou a quarta e olha o trenzão que passou ali. Realmente o prejuízo foi muito grande. Olha só, olha, Dylan Kwasniewski, mais uma Dylan Kwasniewski. Uau. Que é isso? Completamente destruído ali. Gostei desse Camaro hatch dele ali. Olha o Trevor Bayne, que era o 4º, começou como 4º na tabela, fez uma excelente prova na última etapa da Nationwide Series. E agora o prejuízo para o Trevor Bayne. Foi em Dover. Não, e quando o piloto começa já a falar o número do outro é porque ele aprontou alguma coisa. O Ben já começou, é o 31, é o 31. Yeah, you're pretty much done. You're not going anywhere. O rádio dele praticamente está tudo acabado para você, não tem como ir a nenhum lugar. Já baixou a rede ali, tudo bem com o Dylan Kwasniewski. Vamos ver o que aconteceu, Thiago Alves. Olha, foi entre os dois mesmo. Foi exatamente o que aconteceu no começo da prova, que o Kwasniewski deu uma escorregada e tocou no Brian Scott. Exato. Só que aí foi um toque bem mais forte agora. Claramente o acidente foi provocado pelo Dylan Kwasniewski e não é nem dizer que eles estavam grudadinhos ali lado a lado, porque às vezes o piloto de baixo, quando os dois estão grudados, ele perde ali o ar que segura, que sustenta o seu carro. Não, tinha espaço entre os dois. O prejuízo, o Dylan Kwasniewski já fora do carro, tá mancando ali ele, hein? Tá mancando o Dylan Kwasniewski, a pancada foi forte. Vai andando ali, vai saindo, os pits estão abertos e agora sim todos param. O Kyle Larson já parou. Tá parando, o Chase Elliott estava na frente dele. Tava na frente dele. E olha, interessante, Paul Menard trocando 2 pneus de novo, hein? E olha, Logano só combustível.
Está aí o Paul Menard, colocou, voltando à pista, Joey Logano também. Dale Jr. também voltou à frente ali. Kyle Larson 4 pneus, Chase Elliott 4 pneus. Paradas interessantes. Olha, voltam lá atrás o Chase Elliott e o Kyle Larson. E o Kyle Busch junto. E o Kyle Busch junto. Portanto, interessante. Logano voltou na frente. Dale Earnhardt Jr. em segundo. Não trocaram pneus. Paul Menard o primeiro a trocar 2 pneus. Nenhum dos 10 primeiros trocou 4 pneus. Uma decisão muito interessante, porque ainda temos muita prova ainda pela frente, não é? Que estamos pertinho do final. Então uma longa sessão em bandeira verde pode modificar aí as posições. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens de Michigan. Você acompanha aqui nos canais Fox Sports a 13ª etapa da temporada de 2014 da NASCAR Nationwide Series. Joey Logano voltou na frente dos pits, é o líder da prova. Thiago Alves, 38 voltas faltando para o final. Todo mundo tem combustível para chegar no final. Alguns pilotos, por posicionamento na pista, não trocaram pneus. Tudo bem, tinham trocado já há um número relativamente pequeno de voltas, mas estão com os pneus gastos. Outros trocaram 4, alguns trocaram 2. Se tivermos só bandeira verde daqui até o final, os pilotos que trocaram 4 pneus podem levar uma vantagem. Eles podem, Sérgio, mas eles estão relargando muito lá de trás, né? Esse acho que é o grande problema. Olha, o Kyle Larson 15º, o Kyle Busch é o 16º e o Chase Elliott é o 14º. Eu acho que essa pode ser a diferença. Eles têm um carro em melhores condições, estarão mais rápidos, mas nós não vimos grandes avanços, com exceção do Sam Hornish, na corrida de hoje. Então eu acho que será um pouco complicado para esses carros. Não sei também se a primeira fila ali consegue se sustentar sem pneus novos. O Paul Menard com certeza trocou 2. Acho que Elliott Sadler também trocou 2. Também trocou 2. Então, a primeira fila que eu não sei como que vai reagir. Acho que eles podem apostar principalmente no ar limpo. Acho que quem relargar na frente dos dois ali tem uma vantagem para tentar chegar na frente no final. Agora, dos 4 primeiros, para 3 deles é mais ou menos o tudo ou nada, né? Porque são pilotos que competem na Sprint Cup, não marcam pontos na temporada da Nationwide Series, então para eles é vencer. Claro. O quarto é o Sadler. O quarto é o Sadler. Não vai ganhar a prova o Sadler. O Sadler é o primeiro a aparecer, né? Que é um piloto da Nationwide Series. Vai largar na 4ª posição. E depois o Chris Buescher vai largar atrás dele na 6ª posição. Porque o 5º na relargada é o Sam Hornish Jr. Para o Sam Hornish é muito importante um bom resultado. Tudo pronto para o reinício de prova. Mais uma vez, bandeira verde. Olha o Paul Menard, vem por baixo, por cima, Elliott Sadler empurra o Joey Logano. Joey Logano líder, mantém a liderança, o Elliott Sadler é o 2º colocado, o Paul Menard mantém o 3º e o Júnior caiu de 2º para 4º. Aí era grande chance, ele volta à 3ª posição. Olha o Sam Hornish ali dando totozinhos, dando empurrões para cima do Júnior. E caiu para 5º o Paul Menard, batalhando ali pela 4ª posição, agora ganha. Agora ganha o Paul Menard, batalhando justamente com o Sam Hornish. Esse grupo próximo ali, se os líderes não se espalharem, pode beneficiar realmente a turma de 4 pneus, que eu já considerava um pouco mais distante nesse começo de prova. Agora fica difícil saber onde vai terminar o Sam Hornish nessa altura, Thiago, mas que bela recuperação dele depois daquela rodada no início, porque agora ele está na batalha aí entre os 10 primeiros, possivelmente no top 5 para ele. E olha o Kyle Busch, como ele estava atrás daqueles outros 2 pilotos, do Chase Elliott e do Kyle Larson, está à frente dos dois agora, já na 10ª posição. Já avançando o Kyle Busch, ele está pressionando o Brian Scott, que é o 9º colocado. Ganhou 5 posições em 2 voltas. E tem o Regan Smith ali, que está perdendo a posição para o Brian Scott. Está em 8º ainda, número 7. Olha o Buschinho, que maravilha! Que manobra Kyle Buschiana! Espetacular! Kyle Buschiana? Kyle Buschiana. Beleza, senhor. Espero que não tenha falado nenhum palavrão no ar. Não, pelo contrário. Achei criativa a sua resposta. Resposta. Sua teoria. Sua teoria. Achei criativa essa expressão.
Joey Logano, líder da prova. O Kyle Busch ganhou 2 posições ali. Muito bonita a ultrapassagem dele. E o 7, Thiago, ficou para trás, hein? Perdeu a posição para o Brian Scott. 7, os dois, né? Os dois ficaram para trás também. Sim, mas o Kyle Busch ganhou 2. Na verdade, não. O Kyle Busch ganhou 2 posições. O Regan Smith perdeu 2. E o Brian Scott, na mesma manobra, ele foi ultrapassado e ultrapassou. Então, na verdade, ele não perdeu nem ganhou a posição. Então os dois perderam posições. Não só nessa ultrapassagem do Kyle Busch, em relação à posição de relargada. Ah, sim, a posição de relargado. Tanto que a gente vê o Brian Scott continua na 9ª posição e o Regan Smith caiu de 8º para 10º. Chase Elliott que tá... Olha o visual do Chase Elliott, batalha com o Kyle Larson. Mas lá atrás, batalha pela 12ª posição. O Kyle Busch fez o dever de casa ali. Realmente ele passou os dois ali e conseguiu já diminuir um pouco a distância para o pelotão que começa a espalhar gradativamente. Mas o Kyle Busch não está conseguindo abrir em relação ao Brian Scott, hein? O Brian Scott se mantém grudado no buchinho. O Joey Logano vai segurando com os pneus mais gastos. Tem que ver também, Sérgio, porque às vezes o Kyle Busch ele arrisca um pouco nas 9 posições ganhando a relargada. O Kyle Busch é um piloto que às vezes na Nationwide Series ele é meio arrogante. Então pode ter feito um acerto de carro pensando, vou liderar a corrida de ponta a ponta, e no tráfego perde muito rendimento. Exatamente, pode, com certeza é uma observação realmente bastante pertinente. Olha só, ele não consegue abrir em relação ao Brian Scott. Quem vem bem é o Chris Buescher, hein? Já ultrapassou o Regan Smith e vai se aproximando agora do Brian Scott. E lá atrás a gente ainda vê a batalha entre o Chase Elliott e o Kyle Larson. Vamos ver aí o que diz o Dylan Kwasniewski. Está ok? O que aconteceu com você? Sim, está ok. I mean, I gotta start driving smarter. This is all my Comecei a fault. fazer um trabalho muito bem, It's a foi shame tudo for the minha 6 falta. car we got up in him, and then O unfortunately carro, ended his day as well. But acabei acabando just gotta drive explodido, o smart. carro I've número done this 6 a bunch of também. times. I should know not to do it. Eu não sabia bem de you know, tudo I o que just lost fazer under ali. him, got a little air loose, and that's what happens. Nosso But espaço acaba perdendo a aerodinâmica. lots of energy drink, Agradece os seus patrocinadores aqui de hoje. like I said, we just gotta stay out of trouble, and I gotta stop making. Thiago, se você me permite a correção, ele disse, eu deveria saber mais, ou eu deveria... Eu não deveria ter feito isso. O que ele fez. Exatamente. Eu não deveria ter feito o que eu fiz. Provavelmente deve ter colocado o pé no freio ali. E que te dá uma... Quando você põe o pé no freio naquela situação, tirando o acelerador, você acaba perdendo, balançando o carro. Agora, eu gostei que ele não foi arrogante. Ele foi bem humilde. Aliás, ele é um garoto muito tranquilo. Eu gosto. Não sei se acho o Dylan Kwasniewski um piloto brilhante. Não sei se ele terá um grande futuro. É um piloto que muita gente está prestando atenção. É difícil dizer, né? Às vezes o piloto começa mais ou menos assim. A equipe dele não é uma grande equipe, né? Turner. E a Turner, a equipe dele é um sim no ano passado. Sim. Então, Na Nationwide não é uma equipe de ponta. não é uma equipe de ponta. Mesmo o Kyle Larson competindo nessa equipe no ano passado não foi tão bem assim. O Allgaier fez boas temporadas. O Allgaier fez uma boa temporada. Fez várias boas temporadas. Várias boas, é verdade. Mas de qualquer maneira, a equipe dele não é uma equipe top na categoria. Então é difícil dizer, mas pessoalmente eu achei ele um garoto muito simpático. Eu gosto dele, da atitude dele. Ele reconhece os erros, né? Ele sabe que é um novato, sabe que está numa temporada de aprendizado e já deu, inclusive, várias entrevistas dessas de abandonos durante a prova, durante a temporada, né? A gente vê aí o Joey Logano como líder. Outra questão que eu tô para falar sobre isso, Thiago, já quase que desde o início da prova, saber até, muito importante sua opinião, o Kyle Busch, ele declarou no início da temporada, acho que foi depois daquela prova de Fontana que o Kyle Larson ganhou, falando da Nationwide Series, né? Falou assim, batalha dos Kyles, do Kyle Busch com o Kyle Larson, etc. Eu não sei, estou vendo muito mais uma batalha do Kyle Larson com o Chase Elliott. Embora eu acho que essa vai ser a batalha do futuro, não do Kyle Busch com o Kyle Larson. Eu acho que, até porque o Kyle Busch também, vou até ver aqui a idade do Kyle Busch, mas o Kyle Busch já é bem mais velho que os dois, né? Porque 3 anos apenas, assim, se viermos 21 anos e 18, tem que ver a data do aniversário exata para ver, mas o Chase Elliott do Kyle Larson, né? E o Kyle Busch já é bem mais velho, né, do que os dois. Os dois, o Larson já competindo e o Chase Elliott com o caminho já bem direcionado para a Sprint Cup no futuro.
Um dado que pouca gente sabe, o Kyle Busch, ele tem 29 anos. Eu ia dizer que ele tem menos que 30, mas queria confirmar 85, esta Kyle Busch. informação. Ele é de 85, 2 de maio de 85. Então, na verdade, ele já completou os 29 anos esse ano. Ele tem, de fato, 29 anos. Não é que nem um piloto que ainda não completou, que vai completar daqui a 1, 2, 3 ou 4 semanas. Ele é um piloto jovem ainda. O Buschinho, é isso que eu vejo, ele é excepcional. Eu acho que realmente ele tem muito tempo ainda. O Jimmy Johnson, quando foi campeão, não tinha 30, tinha mais de 30. Tinha mais de 30. Tinha mais de 30. Então, quer dizer, eu não acho impossível que o Kyle Busch... Eu acho que acho que o Jimmy Johnson não tinha mais de 30 quando ganhou. Devia ter próximo a 30. Eu acho que ele já tinha, hein? Será? Eu acho que ele já tinha. Olha, ele tem 38 anos. Então. 17 de 75. O primeiro campeonato dele foi em 2006. 2006. Ele tinha mais de 30, sim. Tinha 31. Tinha 31. Ele completou 31 no ano em que ele foi campeão. Ele começou o ano com 30 e terminou com 31. Então é o ano do Kyle Busch. Exatamente. Olha só o Elliott Sadler. Parada não programada. Tá fumando o carro dele. Superaquecendo. E se você puder explicar aquilo ali, Thiago? É exatamente isso. Aquilo é como se fosse o respiro ali do motor ali. Tá escapando. Tinha alguma coisa no seu carro. Foi o detrito ali. Detrito, né? Exatamente. O detrito ali no carro que acabou tampando a entrada de ar. Olha, bem uma sujeira ali, um saquinho. Tá bem do lado direito, do lado esquerdo do lado direito do carro do Elliott Sadler, que acabou tampando a entrada de ar. Superaqueceu o motor, já começou a sair água do respiro ali. É isso motor, que eu queria, né? exatamente. É o respiro, é o respiro do motor. Do motor do radiador. Do radiador, né? exato. Água do radiador ali. E aí a corrida completamente comprometida. Não quis secar naquela lá do Elliott Sadler, mas eu falei que ele não ia ganhar. Sempre acontece alguma coisa. Mas foi uma infelicidade. Foi uma infelicidade, mas acontece, quer dizer, mas é uma infelicidade. Aconteceu na Sprint Cup na semana passada com o Brad Keselowski. Exatamente, que a vitória acabou ficando com o Dale Júnior, mas para mim foi merecidíssima a vitória do Júnior, porque ele estava na hora certa, no lugar certo. Agora foi uma infelicidade para o Brad Keselowski, que foi o piloto dominante daquela prova. Olha o Trevor Bayne voltando à pista. Voltando o Trevor Bayne na pista, faltando 22 voltas para o final. Trevor Bayne, que é um piloto da Sprint Cup do ano que vem na equipe de Jack Roush. E eu não sei não, Sérgio. Eu acredito em Trevor Bayne, não sei porquê. Eu já não... É uma intuição, assim. Eu acho que ele vai ser talvez melhor do que o Rick Stenhouse Jr. Isso eu acho. E acho que você concorda com isso. Plenamente. Falando que você acredita no Trevor Bayne, que eu não sei se você acredita no Rick Stenhouse Jr. Não, Rick Stenhouse Jr. Eu também acho que passou ali. Acho que tem um prazo ali para o piloto mostrar alguma coisa na Sprint Cup. Não mostrou, é difícil. Nem que seja assim, lampejos de genialidade. Tá? O Brad Keselowski chegou, entrou e mostrou. Ele pode ter tido altos e baixos, mas ele mostrou. Exato. Marcou. O Kyle Larson está mostrando. O Rick Stenhouse Jr. já está no segundo ano dele e não mostrou absolutamente nada. Ele foi bem numa prova em Talladega ali ano passado, teve um lampejo. E perdeu a primeira posição no mano a mano com o Kyle Edwards, antes de uma bandeira amarela de chuva. Fox Esportes, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens de Michigan, do oval de Michigan, Brooklyn, Michigan, o nome da cidade onde fica o oval se chama Brooklyn. Próximo, cerca de 1 hora, da cidade de Detroit. E o líder é o número 33. Aliás, o Joey Logano é o líder, perdão. O Paul Menard é o segundo colocado e o Sam Horn Jr. é o terceiro. Perdão, porque o número 22 continua na liderança. Foi o Dale Jr. quem perdeu a posição para o Paul Menard. E o Sam Hornish, olha só, hein? Vindo bem ali o Sam Hornish. Interessante, será que temos alguma situação de desgaste excessivo de pneus? Olha como o Dale Jr. ficou bem para trás em relação a esses dois carros, hein? Faltando 14 voltas para o final. E a diferença 1.3 caindo, hein? Caindo porque o Joey Logano não trocou pneus, o Paul Menard trocou 2 pneus. A galerinha que trocou pneus agora começa a avançar, ó. O Kyle Busch é o quinto.
Já é o quinto, ainda está 1,5 segundos atrás do Dale Jr., mas está se aproximando do Brian Scott, que não largou do Kyle Busch. É o sexto colocado, Regan Smith é o sétimo, Ty Dillon, e olha só, o Kyle Larson e o Chase Elliott continuam ali. Estão andando, olha só, o Chase Elliott continua tentando ultrapassar o Kyle Larson. É que não é o caso, se os dois trabalhassem juntos, sim, eles avançariam. Possivelmente sim. E vão deixar agora, parece, o Ty Dillon para trás. Ty Dillon é ultrapassado pelo Kyle Larson, ainda não pelo Chase Elliott. Olha, Sérgio, a gente está observando, né? É até importante, rapidamente, para não perder o lance final da prova. Mas vem vindo uma geração muito boa na NASCAR dos próximos, sei lá, a próxima geração, os próximos 10 anos da NASCAR estão garantidos. Sim, com certeza, com certeza. Teremos pilotos se despedindo no futuro, sei lá, daqui a uns 3 anos. Jeff Gordon, talvez Matt Kenseth. Com certeza, Matt Kenseth tem a mesma idade que o Jeff Gordon. Talvez até aguente mais para o melhor preparo físico, não tem problemas na coluna. Mas assim, é uma geração, Tony Stewart, é uma geração que vai se despedir, uma geração vitoriosa, uma geração campeã. Inevitavelmente. 10 anos inevitável, eu diria até nos próximos 5 anos. Mas eu boto 10 anos porque a geração que está chegando é muito boa. A geração que está chegando é muito boa. Nós ainda temos Kyle Busch tentando atingir uma maturidade, também até de cabeça, buscando um título. Jimmy Johnson também nos próximos 10 anos sai da NASCAR. Harvick e outros pilotos mais velhos, Kurt Busch. E vem vindo uma geração muito boa, muito jovem, muito talentosa. Eu acho que isso é muito importante de se destacar. E mostrando força até em brigas pela 7ª posição na Nationwide Series, tudo bem, mas é uma geração muito boa. Eu concordo com você 100%. Joey Logano cruza a linha, são 10 agora para o final. Mas o Paul Menard está chegando, atrás do Paul Menard vem o Sam Horne Jr. E olha, agora, só agora, o Chase Elliott ultrapassa o Ty Dillon. Portanto, perdeu um pouco o contato do Chase Elliott com o Kyle Larson. Mas de qualquer maneira continua fazendo um bom trabalho. Os dois estão avançando, Thiago. Eles estavam batalhando ali porque 12º, 13º lugar, e agora já estão batalhando ali sólidos entre os 10 primeiros. Realmente muito bom avançando, não dá tempo de evoluir, mas realmente perder o bonde, talvez na escala estratégia lá, se estivessem parados antes, poderiam estar relargado um pouco mais à frente. E aí outro piloto jovem também, né? É um piloto bem jovem. É um piloto bastante jovem. Agora, eu acho que a chance daqueles pilotos ali atrás realmente é de uma bandeira amarela. Amarela. E tá raro, tivemos 4 bandeiras amarelas até agora, em mais de 115 voltas. Portanto, 4, mas nunca se sabe, pode acontecer. E aí, o que aconteceu com as últimas 5 corridas, com quem liderava, faltando 10 voltas para o final. Em 3 situações o líder acabou chegando em segundo e outras 2 acabou vencendo. As últimas 2, inclusive. O Joey Logano, estava conferindo aqui, tem 24 anos. É outro piloto que acabou de fazer aniversário. Fez no dia 24 de maio. Portanto, o Joey Logano realmente é impressionante, porque ele teve os primeiros anos dele na equipe de Joe Gibbs, não fez muito. Mas ele é um piloto que foi para a categoria principal com 18 anos. Ele não fez nenhuma temporada completa na Nationwide Series, nem na Truck Series. Eu não sei, talvez eu esteja enganado, Thiago, mas é o único piloto que eu saiba que fez isso, tirando o caso de pilotos como o Montoya, como o Sam Hornish, pilotos que vieram de outras categorias e não prosperaram. E foram direto para a categoria principal. Mas ir para a categoria principal dentro daquele caminho natural de ser piloto jovem e começar, eu não sei, talvez o Tony Stewart veio de outra categoria também. O Tony Stewart teve um passado de carros já tinha fechados, sido campeão, né? Exatamente. Mesmo assim, ele competiu em provas da Nationwide Series, mas não creio que ele tenha disputado um campeonato inteiro. Exatamente. O próprio Jimmy Johnson foi muito modesto na Nationwide Series. Sim, mas acho que ele chegou a competir. Disputou. Exatamente. Mas foi modesto. Exatamente, não, foi muito bem. Modesto, não foi bem. Não disputou o título nem nada. Discreto. Exatamente, discreto. Sam Hornish é o terceiro, fazendo excelente prova. Logano é o líder da prova. Olha o Paul Menard, a diferença é de 1 segundo e 1 décimo, faltando 6 voltas para o final.
Joey Logano em busca de sua primeira vitória nesta temporada na Nationwide Series. O Paul Menard vai em busca de apenas sua segunda vitória na Nationwide Series em toda a sua carreira. E o Sam Horn Jr. vai em busca de sua segunda vitória nesta temporada na Nationwide Series. Estes os 3 primeiros. Era 5. E olha, o Chase Elliott deixou o Kyle Larson para trás. Passou o Kyle Larson. Passou e abriu. Agora dá para ver no relance da imagem. Pegou e abriu uma vantagenzinha confortável, talvez para levar até o fim da prova. Chase Elliott trabalhando para avançar, vai tentar ultrapassar o Regan Smith. A grande batalha do Chase Elliott, Thiago, é ultrapassar o Regan Smith, porque o Regan Smith é o líder do campeonato e o objetivo... Olha o Logano! Alguma coisa dando errado no carro do Logano. Pneu furado. Pneu furado para Joey Logano, mas, Thiago, consequência dele não ter trocado pneus. Podemos dizer isso. Pneu traseiro direito, dá pra ver, ó. Seriam 2 pneus, se ele tivesse trocado. Exatamente. Teriam sido os 2 pneus do lado direito. Que são os pneus do apoio, né? Os pneus bem gastos. Sei lá, faz umas 4 bandeiras amarelas que ele não trocou o Joey Logano. Ele e o Dale Jr. Paul Menard vai em busca de sua primeira vitória este ano. Apenas a segunda vitória na carreira dele. Há 98 provas que o Menard não ganha. A última prova dele, ou a primeira e última em que ele venceu na categoria, foi em 24 de junho de 2006, nas pistas de Milwaukee. Milwaukee em maio, quando a Nationwide Series competia em Milwaukee. Faz tempo mesmo. Faz tempo. E olha só, essa é uma boa batalha. Com isso, o Chase Elliott vai ganhar um segundo ponto extra em relação ao Regan Smith, se conseguir a ultrapassagem. Digo segundo ponto extra, porque o Regan Smith, Thiago, não liderou nenhuma volta. E o Chase Elliott liderou uma. Portanto, se ele chegar uma posição à frente do Regan Smith, vai ganhar um ponto a mais por chegar uma posição à frente e uma volta liderada. Muito importante essa batalha. Importantíssimo, ali se mantém os dois, lembrando que eles são companheiros de equipe, né? Ambos são companheiros de equipe ali, pilotos da equipe do Dale Earnhardt Jr. O Chase Elliott é o terceiro no campeonato, está 22 pontos atrás do Regan Smith, recuperaria 2 pontinhos. E Paul Menard, e está aí uma surpresa, Thiago Alves. Vamos esperar chegar ao final, mas não deixa de ser uma surpresa. A bandeira branca para Paul Menard. Vai fazer sua última volta. Agora só um problema no seu carro tira a vitória dele, porque se a bandeira amarela acontecer, a prova vai até o final, não tem prorrogação. E o Sam Horn Jr., um espetacular segundo lugar para ele, competindo no carro número 20, largou em 13º, rodou no início da prova, relargou em 39º depois da primeira bandeira amarela e vai terminar em segundo. Paul Menard, a última curva para o número 33, vai comemorar a vitória. Paul Menard vai receber a bandeira quadriculada. Sam Horn chegou nele, mas não há tempo. Vence Paul Menard. Sam Horn Jr. na segunda posição. Dale Jr., olha o buchinho ali na 4ª posição. Brian Scott. Chase Elliott ainda se recuperou, terminou em 6º. Regan Smith, o Kyle Larson ficou ali em 8º. Uma certa decepção para ele. Ty Dillon e o Chris Buescher fez uma boa prova, sim, terminou na 10ª posição. Com este resultado, ele vai ganhar uma posição na tabela e ficar à frente do primo dele e adversário na categoria, o James Buescher. Grande vitória realmente do Paul Menard, 100% de aproveitamento na Nationwide Series esse ano. Uma corrida, uma vitória. Aí o Logano completamente frustrado. Olha o braço do Logano. Parece quando você coloca o braço ali no engarrafamento de trânsito, Thiago, que você não há nada a fazer, bota o braço ali. Relaxa, porque não pode fazer nada. O Joey Logano, o pneu furado no finalzinho da prova para ele. E aquela coisa, vamos ver agora se o Paul Menard lembra como faz para comemorar uma vitória, né? Lembra sim, isso aí acho que qualquer um sabe fazer. O Logano terminou em 16º. Elliott Sadler, que também teve aquele problema do superaquecimento, terminou em 17º. Prejuízo enorme. Elliott Sadler, Thiago, caiu a diferença dele para o líder Regan Smith agora de 14 pontos.
e o Chase Elliott está apenas 6 pontos do Elliott Sadler na batalha pela segunda posição. Impressionante como as coisas sobrenaturais sempre acontecem com o Elliott Sadler em momentos decisivos. Ainda temos muito campeonato pela frente, mas ele é realmente um piloto que parece que é fadado a não ganhar um título em alguma das categorias principais da NASCAR. Já esteve na Sprint Cup, já inclusive disputou o Chase e já foi vice-campeão da Nationwide Series. O experiente Elliott Sadler, que já mudou de equipe, já tentou de tudo ali, já fez tudo o que era possível para tentar o título na categoria e acabou fracassando em todas as suas oportunidades de disputa. Aí está o Paul Menard comemorando a sua vitória. 13ª etapa da temporada de 2014. A gente vê imagens da cidade de Detroit, mas como eu falei, o oval de Michigan fica cerca de 1 hora da cidade de Detroit, fica na cidadezinha de Brooklyn, Michigan. Vai sendo cumprimentado ali pelos seus mecânicos, ou pelos mecânicos, parece ser do Brennan Gogan, lembrando que são da mesma equipe, né? A equipe do Richard Childress. E olha só o que está fazendo. E aí já vemos o Paul Menard já saindo do seu carro, já fora do carro. Vamos ver o que ele tem a dizer. Second Nationwide Series victory. We didn't know if we were going to get you to victory lane. That was kind of a circuitous route you took. Não sabíamos se você ia chegar aqui. Em Indianápolis eu não tive combustível para dar a volta completa. Dessa vez eu consegui chegar aqui, pude aproveitar. A equipe construiu um novo carro, um carro completamente novo, todas as partes. A equipe Richard Childress trabalhou muito bem. Essa é a nossa segunda vitória. Terminamos em segundo e terceiro várias vezes no ano passado. O que passou pela sua cabeça quando você viu o Joe Logano entrando no speed? Eu estava tentando chegar nele, estava me aproximando, mas não creio que teria chegado nele. E teria sido frustrante chegar em segundo novamente. Eu acho que tinha um melhor carro hoje. Eu acho que perdi muito tempo naquela última relargada. Ele avançou e ficou depois difícil para alcançá-lo. Esta, portanto, foi a etapa da Nationwide Series em Michigan. Muito obrigado em meu nome, Sérgio Lago, em nome do Thiago Alves e principalmente em nome dos canais Fox Sports. Até a próxima, Fox Sports. Torcemos juntos, torcemos mais.